Rapaziada, ontem nós tivemos alguns jogos pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então bora comigo para acompanhar o que de melhor aconteceu e o que rola hoje em mais uma rodada do Brasileirão, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. O Fortaleza conseguiu vencer o Sport jogando no Castelão. Em um jogo que foi até movimentado apesar do placar magro, né? O Leão do PC venceu o Sport por 1 a 0 com o gol do Lucas Sacha aos 44 do primeiro tempo. Vitória importante para o Fortaleza, que tá ali naquela briga amarrada contra o rebaixamento. O Vasco, né, surpreendeu todo mundo derrotando o Cruzeiro no São Januário. Vitória por 2 a 0 em um jogo muito disputado, né? Os gols foram do Ryan e do Paulo Henrique. Um grande jogo da equipe do Vasco que com certeza foi muito comemorado por torcidas de Flamengo e Palmeiras, que viram o Cruzeiro ficar para trás nessa disputa pelo título do Campeonato Brasileiro de 2025, né? O Vasco jogou muito bem, tá? Teve muita propriedade nessa vitória. O Cruzeiro tentou empatar, pressionou até para buscar o resultado, mas não foi eficaz o suficiente, e aí os 3 pontos foram para o time de São Januário, que foram 3 pontos importantíssimos nessa luta do Vasco também, para ficar longe da zona da degola. Como eu disse ontem, né, esse jogo tinha muita cara de empate. Juventude e Internacional ficaram no 1 a 1 em Caxias do Sul, um jogo bem ruinzinho de assistir, chato que dói na alma. Os times empataram os gols aí, o gol do Juventude foi do Enio, né, e o do time do Internacional foi do Alan Patrick. Tudo igual. E os dois times do Sul que estão ali, o Juventude naquela briga contra o rebaixamento, tá lá na parte de baixo da tabela, e o Inter que não vive um bom momento na competição, né? E o Atlético Mineiro, né, conseguiu vencer o queridinho, o poderoso Mirassol Saint-Germain. Vitória por 1 a 0 e com um jogador a menos. Aos 44, o Júnior Alonso foi expulso, né? Mas o Atlético mesmo assim conseguiu vencer com o gol do Vitor Hugo, né? A gente teve aí o Mirassol tentando fazer o gol de empate, mas o Atlético resistiu muito bem às investidas do time do interior de São Paulo. 3 pontos importantíssimos para o Galo, que era o 16º colocado. E aí a gente vai para os jogos de hoje do Brasileirão, né? Às 11 horas, daqui a pouquinho, a gente tem o Grêmio enfrentando o Vitória na Arena Grêmio, né? O tricolor gaúcho que venceu o Internacional no Clássico jogando no Beira-Rio. Tenta mais uma vitória para crescer ainda aí no Campeonato Brasileiro, para se manter ali no meio da tabela e quem sabe buscar até um G6 ali do Campeonato Brasileiro, né? E o time do Vitória que tá muito mal aí nessa luta contra o rebaixamento. É um jogo bem complicado, bem importante para as duas equipes. Às 16 a gente tem um belíssimo jogo na Arena Aposta Ganha em Salvador. A gente tem o Bahia, tricolor de aço, recebendo o Palmeiras. O Bahia que não vive dos seus melhores momentos da temporada, né? O time que estava muito bem, caiu em desempenho nos momentos decisivos da temporada e agora recebe o Palmeiras, que está muito forte nesse campeonato. Palmeiras que fez grandes jogos nas semifinais, nas quartas de final da Libertadores, eliminando o River Plate, e agora enfrenta a equipe do Bahia, buscando mais uma vitória para se manter ali na luta pelo título brasileiro, né? Para quem sabe colar mais ainda no Flamengo e deixar o Cruzeiro que perdeu pro Vasco mais para trás. No mesmo horário, né, a gente tem o clássico entre Fluminense e o Botafogo, o jogo aí no Maracanã, que tem o time do Fluminense estreando o seu novo técnico, né, o argentino, o Zubeldia, ex-treinador do São Paulo. Zubeldia que saiu aí na época da Copa do Mundo de Clubes, deixou o São Paulo. O Fluminense que vive um momento turbulento depois da saída polêmica do Renato Gaúcho do comando técnico da equipe, depois da eliminação nas quartas de final da Sul-Americana para Lanús. Agora, o Fluminense que pega aí o Zubeldia deve ter uma moral. O Zubeldia começou muito bem no São Paulo, né, teve uma sequência ótima, e depois realmente o time caiu de rendimento. Vamos ver o que a gente pode esperar do Zubeldia. E o Botafogo, né, que tenta também se reerguer na temporada, tenta chegar ali no G4 e pode conseguir esse feito hoje se vencer o rival carioca. Às 18h30 a gente tem o Bragantino recebendo o Santos, e um jogo interessante. Bragantino que está no meio da tabela, o time que cansou de perder, mas pela pontuação robusta que fez no começo do campeonato, se manteve ainda no meio de tabela, né? E enfrenta o Santos que nesse momento é o 16º colocado por conta da vitória do Atlético Mineiro por sobre o Mirassol. Então o Santos precisa desse resultado para ultrapassar novamente o Atlético Mineiro. Jogo
duro, jogo difícil, jogo importantíssimo para os dois times, né? Mas acho que para o Santos mais ainda. E hoje, para encerrar os jogos do dia de hoje, a gente tem o clássico mais popular do Brasil, né? O jogo entre as maiores torcidas do nosso país. A gente tem o Corinthians recebendo o Flamengo na Neoquímica Arena. Jogo complicado, o Corinthians realmente não vejo muitas armas para vencer o Flamengo, mesmo jogando em casa. O Flamengo é bem favorito para o confronto, mas tem toda a pressão, né? Porque se o Palmeiras tiver vencido o Bahia no jogo de mais cedo, toda a pressão vai para cima do rubro-negro carioca, que vai precisar vencer para se manter na primeira colocação do brasileiro. Então, um jogo que promete muito hoje às 8h30. Vai faltar só um jogo para concluir a rodada, que vai ser o jogo do São Paulo contra o Ceará amanhã, rapaziada. Mas aí a gente fala mais sobre isso amanhã, né? Vamos esperar chegar a hora. Falando um pouquinho aqui de futebol europeu, né? Vamos destacar algumas coisas aqui interessantes. Hoje a gente tem o Arsenal jogando meio de meia contra o Newcastle no St. James Park, um belo jogo de futebol pra gente assistir, né? Ontem a gente teve alguns resultados interessantes, como o Chelsea perdendo em casa pro Brighton por 3-1. Eu não esperaria por essa, né? Tivemos também o City vencendo, né? A gente venceu o Burnley, né? 5-1. Burnley aí do Walker, né? Que era ídolo do Manchester City e tá jogando no Burnley. Foi tratado como um grande ídolo mesmo, muito aplaudido no jogo. Mas 5-1 sem conversa, né? A gente teve também o Crystal Palace derrotando o Liverpool. Vitória importante, o Crystal Palace que está na segunda posição do campeonato inglês neste momento, rapaziada. Bem interessante essa vitória, Crystal Palace. Na La Liga, obviamente, né, o destaque foi pro Derby de Madrid, jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, um grande jogo de futebol. O Real Madrid até começou ganhando, conseguiu, né, manter esse resultado por um tempo, até desembestar o Atlético de Madrid a fazer gol, né, rapaziada? O Mbappé faz... O Lenormand, na verdade, abre o placar, né, faz 1-0, o Real Madrid vira os de Mbappé e Arda Güler, mas aí o Atlético de Madrid empata no final do primeiro tempo e consegue fazer mais 3 gols na partida. Vitória por 5-2, vitória importantíssima dos colchoneiros aí, que chegam na 4ª posição do campeonato espanhol. Primeira derrota do Real Madrid na temporada e primeira vez que o Real Madrid não venceu, tirou 100% e ainda num grande clássico, num jogaço de vitória importantíssima do time dirigido por Simeone, né? Hoje o Barcelona joga e pode ultrapassar o Real Madrid se vencer o Real Sociedad jogando a 1h30 no estádio, na Arena Johan Cruyff, né? Então, esse resultado aí do derby vai impactar bastante a La Liga. Acho que esses foram os maiores destaques, né? A gente tem ainda alguma coisa interessante acontecendo hoje na Série A. Deixa eu dar uma olhada aqui para passar para vocês, se tem algo pra gente poder destacar. A Inter de Milão ganhou do Cagliari ontem, né? Hoje a gente tem um jogaço às 3h45, né? No San Siro, entre Milan e Napoli. O Napoli, que é o líder do campeonato, nesse momento tem 12 pontos. E o Milan tá na 4ª posição do campeonato italiano. Um grande jogo no San Siro. Esse jogo aí vale muito a pena ver pra quem é apaixonado por futebol. Rapaziada, que jogaço, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, é o mantra de Always and Forever. Deixar o like, se inscrever aqui no canal e esperar que amanhã, obviamente, tem vídeo pra você. Valeu!